Otávio, somente o veterinário pode fazer fisioterapia em animais? Na verdade, somente o médico veterinário pode atender animais, seja ele qual for, pequeno porte, grande porte, silvestres, selvagens, né? Isso nos garante a Constituição Federal e uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Os médicos veterinários formados, sim, podem fazer fisioterapia. Eles estão aptos por serem médicos veterinários. Porém, quanto mais especialista for o veterinário na área de atuação dele, melhor é. Um resultado melhor ele vai trazer para você, tá bom? Ainda sobre essa resposta, eu gosto muito de fazer a comparação que nós, médicos veterinários, nos assemelhamos com médicos pediatras, porque os nossos clientes, os nossos pacientes, eles não relatam para nós o que eles têm, né? Vai depender da nossa expertise, né? E do que relata. No caso da medicina humana, uma criança, a mãe, o pai. No caso nosso dos animais, os nossos tutores, né? Os tutores dos animais, do que eles relatam para nós. Aí sim, para nós descobrirmos o que esse animal tem e a partir daí fazer o tratamento. Então eu gosto muito de fazer esse paralelo, né, entre a medicina humana e a medicina veterinária para ficar de mais fácil entendimento, tá bom? E assim, por mais que todos os médicos veterinários estejam aptos à prática da fisioterapia veterinária, né, procure sempre um fisiatra, um especialista, né, na fisioterapia e reabilitação animal. Porque ele trabalha com aquilo, ele vai ter uma expertise melhor, ele vai saber o que o seu animal precisa, quando ele precisa, né? Então, assim, todos os veterinários estão aptos a fazer, não tem problema nenhum. Mas dê preferência para um especialista, tá? Tem muitos cursos no mercado, muitos cursos bons. Eu já fiz um curso, muito bom, inclusive. Só que depois eu procurei me aperfeiçoar, eu fui para especialização. Né? Hoje eu sou especialista em fisioterapia e reabilitação veterinária com ênfase em medicina em equinos. Então, assim, dê preferência para especialistas. Você não levaria o seu filho, por exemplo, em qualquer profissional. Você procuraria um pediatra. Então, procure um especialista em fisioterapia e reabilitação veterinária. Cada modalidade tem só uma. No caso, cada modalidade esportiva equina, né? Se tem só uma valência. Não tem. Todas as modalidades, elas trabalham todas as valências. Só que algumas modalidades têm uma valência que sobressai a outra. Por exemplo, um animal de endurance. E pode ser, assim, endurance pode ser o árabe, né? Como o cavalo magalarga machador, tá? Eles trabalham todas as valências, tá bom? Só que a valência deles que sobressai é a resistência. Eles têm que ter uma resistência maior do que os outros animais. Mas não por isso eles vão deixar de trabalhar a força, nem por isso eles vão deixar de trabalhar a flexibilidade, a mobilidade, tá bom? Todas as valências são treináveis, sim. Todas as valências são treináveis. Força, resistência, flexibilidade, mobilidade, agilidade, tá? Isso aí dentro da fisioterapia, né, nós conseguimos fazer sem problema nenhum, sem muito esforço, tá bom? E vale a ressalva aqui que fisioterapia é diferente de reabilitação. Essa pergunta é muito boa. Treinar uma valência não atrapalha a outra? Eu vou levar para vocês um outro exemplo. Eu sou médico veterinário e sou educador físico formado. E quando estava na academia, trabalhando em academias, o pessoal falava, não, mas eu quero hipertrofia, e para fazer hipertrofia eu não posso fazer aeróbico. Isso é um equívoco muito grande, né? Uma valência não atrapalha a outra. Pelo contrário, a valência, o aeróbico, a resistência, a velocidade, ela vai me dar alicerces para eu trabalhar a força, para eu ter um ganho de força maior, para eu ter uma hipertrofia maior. Isso nos animais é a mesma coisa. Então, uma valência, ela não atrapalha a outra de maneira nenhuma. Pelo contrário, ela até auxilia. Existe uma raça certa para cada modalidade? Não existe, né? Qualquer raça pode fazer qualquer modalidade esportiva equina. Só que, por exemplo, nós temos animais de velocidade, os quartos de milha, né? Se você comparar um quarto de milha, por exemplo, com uma galerga machadora, a velocidade do quarto de milha é muito maior. Então, ele vai levar vantagem sobre uma galerga machador. Já, por exemplo, as provas de resistências, endurance muito grande, né? O quarto de milha, ele não tem tanta resistência assim como um cavalo árabe, por exemplo, como o próprio uma galerga machador. Isso pode ser treinado? Pode ser treinado. Você pode ter um quarto de milha com uma resistência muito grande? Pode. Só que o cavalo árabe, uma galerga machador, eles têm essa valência que sobressai,
sobre os outros animais. Então, não tem uma raça definida para cada modalidade. Você pode treinar o seu animal para qualquer modalidade. Nós temos, sim, raças que se adaptam, se adequam melhor em cada modalidade. Qual o treino para 3 tambores? Primeiramente, ele tem que treinar específico. O animal de 3 tambores, ele tem que treinar 3 tambores, né? Então, ele tem que fazer o circuito, passar pelos tambores, fazer todo o educativo lá, né? Isso é com os treinadores, tá? A parte física, a parte de condicionamento, eu trabalharia muito força, explosão muscular, principalmente de flexores, né, por conta da desaceleração na chegada do tambor e na explosão muscular, na aceleração para a chegada no próximo tambor, tá? Flexibilidade, muita flexibilidade, né? Mobilidade, tá? E muita propriocepção, por conta das viradas, né? Na hora que ele vai fazer o giro no tambor, o movimento de pata dele, esse animal tem que estar com a propriocepção muito bem trabalhada para evitar alguma torção, para evitar tendinite, enfim, tá bom?